3, 2, 1. Bom, e qual é o material que nós usaremos para montar? Repetindo. 3, 2, 1. E qual o material que nós vamos usar para montar a nossa luminária? Basicamente, a lógica eletrônica é a mesma da etapa anterior. Então nós vamos usar os LEDs. Optei por 9 LEDs, mas pode ser feito com 6, 3, 1, como quiser. Os resistores, nós vamos falar sobre cada um desses componentes. Um interruptor, uma fonte. Neste caso, eu peguei uma fonte que eu tinha de 5 volts, 5.2 volts, mas vocês podem usar a fonte que vocês tiverem. Isso só vai impactar no resistor que deverá ser utilizado. Fios, e essa aqui é a nossa parte elétrica. Agora nós temos a parte também da nossa montagem da nossa luminária. Então eu peguei alguns pedaços de madeira, pedaços diversos, cortei eles só do mesmo tamanho, algumas hastes, um canudinho, peguei um canudo que eu tinha aqui, um preto, e peguei alguns crachás, mas isso não precisa necessariamente ser crachá, você pode usar papelão. Eu peguei o crachá só porque é um material plástico, mais fácil. Pode ser também uma tampinha de margarina, qualquer material que vocês tiverem. Então o papelão serve bem, o papelão um pouquinho mais grosso serve bem. Então esse é o material que nós vamos utilizar. Primeiro eu vou tirar essa parte que não nos interessa. A parte do plug. E agora eu vou fazer um corte para fazer uma aba em volta. Então vou mais ou menos medir 1 centímetro. Vou riscar de um lado. Feita a marcação das 4 linhas, nós vamos fazer uma linha ligando a ponta ao meio. E depois uma segunda linha dividindo esse triângulo em duas partes. Ou seja, pegando a metade desta linha. Como eu disse, isso aqui pode ser feito com papelão, né? Encerrados os cortes, nós vamos ter um desenho similar a este. Por que os cortes são na diagonal e não retos? Para quando nós pudermos fazer a dobradura, elas não ficarem exatamente a 90 graus, elas ficarem com uma certa inclinação. Eu vou usar a régua aqui para ajudar na dobradura, para a gente não estragar o nosso plástico. E assim eu vou fazer para todos os lados. Pronto, marquei as dobras. Então é dessa forma que vai funcionar. Depois eu vou unificar esses cantos e eu vou ter um refletor com os LEDs em seu interior. Bom, vamos ver como é que nós colocaremos esses LEDs. Nós temos 9 LEDs para colocar aqui dentro. Então a gente pode pegar uma régua e fazer uma marcação e dividir igualmente. Então eu sei que eu tenho aqui 8 centímetros. Então eu vou botar no 2, no 4 e no 6, ficando 2 de intervalo entre cada um. Linhas prontas, agora a mesma marcação na horizontal. Vamos ver o tamanho. Nós temos 5,5. Então a gente pode fazer de 1,5 em 1,5, né? 1,5, 3, 4,5. Mesma coisa embaixo. 1,5, 3, 4,5. E aí é só fazer as linhas.
Então eu vou ter meus 9 LEDs nas intersecções. Nós tínhamos as nossas marcas de onde nós faríamos colocaríamos nossos LEDs. Eu marquei do outro lado, então, um pontinho onde passa essa intersecção. Para quê? Para perfurar nesse sentido, deixando o acabamento mais feio para o lado de lá. Como é que eu vou fazer esse furo? Bom, existe N maneiras, né? Eu posso usar uma tesoura, ponta fina, perfurar, posso usar um estilete. Eu vou usar um que particularmente eu nem gosto muito, mas é o mais prático, que é o ferro de solda. Então eu vou pegar o ferro de solda e atravessar. Feitos os furos, agora nós vamos colocar os nossos LEDs. Os furos eles são um pouco menores do que o LED, né? Então ele vai exigir um pouco de esforço para a gente colocar os LEDs dentro. Tá? Então nós vamos dar uma apertadinha. Outro cuidado, nós vamos trabalhar sempre na horizontal. O que quer dizer isso? Eu vou puxar todo o positivo para um lado e o negativo para o outro. Então para isso tenham o seguinte cuidado. Botem o lado positivo sempre para a mesma direção, sempre para baixo. Então eu vou botar o positivo sempre para a minha direita e o negativo para a minha esquerda. Aí fica mais fácil. Vamos colocar então o LED para experimentar. Positivo sempre para a direita. Pronto. Esse é o primeiro LED. E agora nós vamos fazer isso com todos os LEDs. Olha como é que fica o outro lado. Fica bem legal. Pronto. Todos os LEDs colocados. Positivos na direita. Negativos na esquerda. Então como é que nós vamos fazer isso agora? Nós vamos deitar os fios positivos, puxando sempre um para a esquerda. Então veja como é que nós vamos fazer isso. Estou ligando esse positivo nesse de baixo, a mesma coisa com o de cima. Vou fazer um fio positivo. Os negativos, mesma coisa, mas para o outro lado. Então vou puxar o negativo para cá. E eu vou fazer uma conexão do meu outro lado. Entenderam? Então do lado, olhando de baixo, como ele vai ficar preso em pé, de um lado eu vou ter todas as minhas saídas negativas, do outro lado todas as minhas positivas. Então eu vou primeiro fazer isso, e aí vou fazer o quê? Vou botar uma gota de solda em cada uma dessas conexões, deixá-las conectadas. O que quer dizer isso? Nós vamos ligar de 3 em 3, um resistor em cada fileira. Ok? Solda realizada, agora é hora do teste. Pegamos uma fonte 3 volts, né, porque não estou usando resistor ainda, e vou ligar os LEDs para testar. Então, primeira carreira funcionando, segunda, perfeita, terceira, perfeita. Então eu já sei que após a minha solda, todos eles funcionaram perfeitamente. O que eu vou fazer agora? Vou soldar os resistores em cada uma das linhas. Praticamente encerrando essa parte dos LEDs. Foi soldado então todos os resistores, um para cada linha. E já soldado os negativos, né? Colocado um fiozinho aqui. Então eu tenho minha entrada positiva desse lado e minha entrada negativa desse lado. Vamos testar? Vou pegar minha fonte 5 volts e vou ligar. Pronto, a matriz de LEDs está ligando perfeitamente. A primeira parte da nossa luminária está pronta, que é ligar os LEDs. Agora nós vamos ligar interruptor, fonte e montar a estrutura.
Vamos ao trabalho. Para essa parte do acabamento, nós vamos usar nossos pedacinhos de madeira. Isso vai variar de acordo com a criatividade de vocês. Podem usar tanto as madeiras, quando podem usar um potezinho de margarina invertido, vai ter o mesmo efeito. Então o que nós vamos precisar? Os 2 pedacinhos de madeira, que eu vou compor com um suportezinho superior. E aí eu cortei alguns cartões apenas para fechar as laterais e posteriormente a parte inferior dele. E ficar um box fechado. Ok? Bom, para isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, primeiro, colocar o interruptor. Vamos colocar aqui no meio. Então eu vou marcar onde vai ficar o interruptor. Para depois, com uma furadeira, a gente furar. E para segurar o nosso suporte de lâmpada em cima, nós vamos pegar os palitos. Então a gente coloca um palito aqui e prende o suporte em cima. Um segundo palito do outro lado, para dar sustentação. E um canudo no meio, que a gente vai atravessar aqui embaixo também com uma furadeira, para poder passar os fios por dentro e eles não ficarem aparentes. Furos feitos, nós vamos começar a nossa montagem. Então vamos lá, agora eu vou fazer a colagem dos palitos. Para isso eu vou usar cola branca mesmo. E o nosso canudo. Além disso, eu vou colocar o nosso interruptor e já fazer a ligação. O que eu aproveitei? Fiz mais 2 furos nas madeiras também, para parafusar elas, porque só com a cola ficaria muito solta. Eu vou fazer isso agora. Para fazer a conexão, nós precisamos já ligar a nossa fonte ao interruptor, antes mesmo de colocar os pinos. Então eu vou fazer isso agora. Depois eu volto a colocar os acabamentos. Vou ligar o positivo aqui, que vai interromper nesse fio, e o negativo direto, que também vai subir pelo canudo. Então vamos lá. Vou cortar o conector. Vou separar. E já. Agora, para descobrir qual o positivo e o negativo, eu vou usar o multímetro. Então eu tenho meu lado negativo e o positivo sendo o preto e o vermelho. Vou colocar em corrente contínua, em 20 volts, e vou testar. Boto de um lado o vermelho e do outro lado o preto. Deu o negativo na frente, então ele está invertido. Então este fio aqui é o positivo e esse é o negativo. Deu 5 volts sem o sinal. Então eu sei que esse fio da minha mão esquerda é o meu fio positivo. O negativo ele tem linhas cinzas. Vamos fazer uma marca para não esquecer. Vamos botar uma marca vermelhinha para ter certeza. Bom, e antes de qualquer coisa, por que não testar, né? Vamos testar com a nossa fonte definitiva se os LEDs ligam. Perfeito, todos ligados. Ok. Então vamos continuar com o nosso trabalho. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar o positivo no interruptor e o negativo no próprio fio negativo que sobe. Então vamos fazer essa ligação e já aproveitar e botar uma gota de solda tanto nessa emenda quanto nesse interruptor. Bom, fios soldados. Agora nós vamos para a parte da montagem. Então, como nós mostramos antes, né? Vamos botar os palitos, vamos colocar a base e vamos colocar o papelão. E vamos ver como é que fica.
Bonitinho. Vamos testar. E agora está pronta a nossa luminária. Claro que vem a parte do acabamento. Então, fazer os acabamentos em volta, pintar ela bonito e botar um acabamento em cima com respiros, né, para evitar aquecimento dos LEDs. E aí é só usar. Vamos ver como é que ela fica com menos luz. Uma ótima luminária de cabeceira para que a gente possa usar. Então agora vou para o acabamento.